Acho que é uma tendência certamente natural do ser humano meio que de se viver essa vida de certa forma um pouco insatisfeito, né? É impressionante como até mesmo entre as pessoas mais ricas e bem-sucedidas e até famosas o sentimento de ingratidão no sentido de reclamar da vida e não estar feliz com aquilo que tem ou o estilo de vida que está levando é quase que presente em sua maioria todas as pessoas, né? Pelo menos as quais eu já ouvi falar ou já conversei até, inclusive, né? Eu vi um post muito interessante, né? De alguém mostrando sobre como algumas coisas que que faria muita diferença na sua vida, né? Como, sei lá, por exemplo, uma moto para você ir pro trabalho ou alguma coisa do tipo. Às vezes não significa nada na vida de outras pessoas, sabe? Nesse post tava aquela representação, não sei se vocês assistiram aquela série Loki, né? Que ele encontra as pedras do infinito numa gaveta, né? As joias do infinito, que tem vários poderes impressionantes do universo, estavam simplesmente numa gaveta de outras pessoas em um mundo paralelo, né? Num escritório, como se fosse apenas pedras para servir como apoio para papel, alguma coisa assim, sabe? Então, muitas vezes aquilo que faz a diferença na vida de uma pessoa, às vezes é tido como nada para outras, né? E assim, até a gente imagina, né? Por exemplo, que talvez a gente também tenha, né? Coisas que às vezes a gente leva como nada e que faria a diferença total na vida de outras pessoas, né? Sei lá, como por exemplo ter amigos, ainda ter pai, mãe, ter irmãos, né? Coisas assim que uma vida, um trabalho, um emprego, tá ligado? Às vezes é uma reserva no banco, entendeu? Tem gente que acha que não tem nada na vida, né, meu? Talvez não seja verdade, né? Às vezes a gente simplesmente não dá valor necessário ou não reconhece, né? Sobre isso. E eu tava pensando sobre essa questão porque às vezes a gente espera muito, né? Pra poder se sentir realizado ou se sentir feliz com alguma coisa na nossa vida, né? Sendo que é possível, né? E às vezes até necessário, né? Você curtir o momento presente, sabe? Às vezes você tá ali insatisfeito com o seu trabalho, às vezes você tá insatisfeito com a vida que tá tendo, com o salário que tá ganhando, né? Mas você não precisa aguardar as coisas todas mudarem pra poder ser feliz, sabe? Ou pra poder usufruir da vida, tá ligado? Eu não sei o que foi que aconteceu, mas colocaram isso nas nossas cabeças de que a gente precisa disso ou daquilo pra ser feliz, tá ligado? E o que será que realmente é necessário pra gente ser feliz, né? Porque muitas vezes você alcança, né? Alguém pode alcançar o seu sonho e a felicidade hipotética reina naquele momento durante um período na vida da pessoa e logo ela se acostuma com aquilo e torna-se, voltando-se ao estado de insatisfação, né? E em busca de um novo objetivo, de alcançar uma nova meta, um novo sonho, tá ligado? Então, talvez essa questão da insatisfação, ela seja mais que um tipo de estado, né? Um estado da qual parece que o ser humano precisa estar sempre lutando contra, sabe? Meio que movimentando ele até que sempre tá em batalhas, né? Pra poder ser feliz, né, meu? Mas será que isso é algo que deveria ser assim mesmo? Deveria ser desse jeito, dessa forma, né, velho? Mas
Será que é possível ser feliz mesmo não alcançando os nossos grandes sonhos, cara? É uma boa pergunta, né? Eu realmente não sei responder, porque eu também sou uma dessas pessoas que está presa nesse ciclo, né, de insatisfação, né, mano? E sempre buscando, né, alcançar novas metas, novos sonhos, né? E parece que quanto mais demora para você alcançar essas metas, esses sonhos, parece que sua insatisfação vai crescendo, né? E às vezes eu me pergunto, será que não é possível usufruir a caminhada, tá ligado? Simplesmente o dia a dia, tá ligado? A coisa comum, a tranquilidade da vida, né? Você curtir assim, simplesmente andar num lugar, entendeu? Simplesmente observar um lugar bonito como esse aqui, simplesmente observar uma sakurazinha como essa aqui. Não necessariamente você precisa de uma sakura para ser feliz, meu. Mas você pode, sei lá, enxergar várias coisas aí ao seu redor, às vezes até olhar nos olhos da sua mãe e dizer que ama ela, agradecer ela por ter dado peito na tua boca para poder amamentar você, tá ligado? Coisas simples, pô, tá ligado? Deixar a vida um pouco mais leve, assim, sabe? Porque às vezes quando você deixa a vida muito pesada, atrapalha você, atrapalha quem tá perto de você, né? Você fica ali naquele ciclo de reclamação e nada muda, cara, nada muda, tá ligado? Mas eu não tô falando como se fosse um coach que entende muito disso, eu só tô falando assim, na perspectiva de alguém que tá junto com você tentando descobrir a felicidade no simples e no agora, né? Porque a vida é muito, muito curta pra gente deixar pra ser feliz amanhã, tá ligado? E o amanhã talvez nunca chegue essa felicidade se a gente for esperar, né? E aí, como é que você muda, né? A frequência da sua mente para você sair de um estado de baixa energia para um estado um pouco mais elevado, não necessariamente de excitação, mas simplesmente de gratidão, sabe? Talvez isso seja uma prática, sabe? A prática de agradecer, a prática de tentar refletir quais são as coisas boas que existem na sua vida, né? Por menores que seja, por exemplo, eu tô usando uma cueca, isso me deixa... Eu sou grato pelo fato de ter uma cueca, tá ligado? Mas todo mundo tem uma cueca, não importa, velho, você tem uma cueca também, tá ligado? Não é questão de você ter que ter uma coisa muito, muito grande, né? Ou simplesmente o fato de você ter comido hoje, velho, já é uma coisa assim... de se agradecer, né? Antigamente, quando eu era criança, né? Eu lembro que era muito comum entre as famílias, né? E até nas TV, quando você assiste a TV, de você ver as pessoas rezando, né? Antes de tomar um café da manhã ou antes de almoçar, tá ligado? Antes de cada refeição, você simplesmente agradecer a Deus pelo fato de ter o que comer, tá ligado? Mas parece que conforme o tempo foi passando, essa cultura de agradecimento, ela foi se perdendo, tá ligado? Como se a gente só pudesse agradecer se realmente recebesse uma coisa muito grande, ou que tivesse, sei lá, o carro do ano, o celular do ano, tá ligado? Tipo, não se basta mais o fato de você ter o que comer, tem que ter o melhor dessa vida, senão não tem motivação pra agradecer, tá ligado? E parece que a gente vive meio que frustrado com o fato de não alcançar nossos sonhos no tempo que a gente gostaria de alcançá-los, né? E é difícil, né? Lidar com esse sentimento, né? A longo prazo, é como se a gente tivesse colocado as expectativas muito altas do que a gente gostaria de receber, né? E aí a gente acaba se frustrando, né? Por exemplo, nem todo mundo vai ter um carro daquele azul ali que tá passando ali, ó, tá ligado? Mas algumas pessoas ficam tristes pelo fato de não ter esse carro, tá ligado?
É complicado, né? Mas eu acho que você não deve ficar triste pelo que você não tem, tá ligado? Porque senão, assim, você sempre vai estar triste. Porque sempre vai ter uma novidade, sabe? Sempre vai ter algo novo. E aí, se você deixar a sua... atrelar sua felicidade a coisas, eu acredito que você vai ficar sempre insatisfeito, né, velho? Essa que é a verdade dura, né? E o que será que a gente tem que atrelar às nossas felicidades, velho? Cara, é difícil essa resposta. Mas se você descobrir de alguma forma como atrelar a sua felicidade a coisas simples, né? A coisas que você vive, né? A coisas simples, ao fato de respirar, por exemplo, tá ligado? Tem gente que morreu na pandemia sem conseguir puxar o ar, tá ligado? Porque não conseguia respirar, tá ligado? E o cara ficou ali sufocado, só querendo puxar um pouco mais de ar, tá ligado? Cansado até morrer, tá ligado? Muita gente morreu assim, mano. E você tá aí esse tempo todo assistindo meu vídeo aí, você tá respirando, tá ligado? Com uma tranquilidade, numa boa, entendeu? Então, tem coisas simples assim na vida que é possível ser admiradas e que devem ser admiradas, sabe? Muitas vezes a gente só dá valor naquilo que a gente perde, né, mano? Na saúde que a gente tinha e nunca deu valor. Às vezes o cara que tinha um braço nunca deu valor no braço dele, tá ligado? Mas quando ele perdeu o braço, ele ficou em depressão. Ele falou, poxa, eu era feliz e nem sabia. Quantas pessoas já não falou isso, velho, na vida, velho? Quantas vezes você já não ouviu essa frase, velho? De que alguém disse, eu era feliz e não sabia. Tá ligado? E às vezes você é feliz e nem sabe, tá ligado? Às vezes você tem todos os motivos pra ser feliz, mas não usufrui disso, tá ligado? Não percebe isso. Só não é feliz porque não percebe que você já tem tudo o que você precisava, assim. O básico, pelo menos. Tá ligado? Pelo menos o básico você tem. Possivelmente, né? Acho que você já até ouviu falar isso, né? Muitas vezes a gente ouve, né, de outros influencers falando assim, pô, mano, se tu tem um celular e tu tá aí me assistindo, possivelmente o básico você já tem, velho. Tá ligado? Isso é uma verdade mesmo, cara. Talvez a gente precisa pisar mais no chão. Pisar mais no chão pra entender que a vida é mais simples do que parece. Tá ligado? A vida pode ser levada com mais leveza. Tá ligado? Que nem sempre a gente precisa criar altas expectativas pra ser feliz, tá ligado? Se você conseguir ser feliz no pouco, é possível que um dia você vá ser feliz no muito também, tá ligado? Eu já dizia na Bíblia, né? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, né? Então, seja fiel com você mesmo, velho. Permita-se, né? Permita-se ser feliz, permita-se aproveitar a vida, tá ligado? Por mais que as coisas ainda não estejam exatamente no lugar que você gostaria que tivesse, tá ligado? Às vezes seu trabalho não tá do jeito que você gostaria que fosse, seu salário não tá do jeito que você gostaria que fosse. Às vezes você tá vivendo uma vida sozinho e gostaria que tivesse uma companhia, uma família. Mas você não precisa aguardar que todas as coisas estejam no seu devido lugar pra ser feliz, beleza? É isso, cara. É difícil sempre falar, né, sobre felicidade, né? Quem sou eu pra falar de felicidade, né, mano? Mas eu tô trocando essa ideia só pra uma reflexão mesmo entre eu e você. Então comenta aí o que você acha e como é que você observa isso, né, velho? O que mais você tem a colaborar, o que mais você tem aprendido aí nessa vida. Forte abraço, tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até aqui.